Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Cesare Battisti chega à Itália e vai cumprir pena em presídio na Ilha da Sardenha. Primeiro-ministro italiano agradece presidente Bolsonaro pela extradição do terrorista condenado por 4 homicídios. E você vai ver também. Deputada estadual do Rio de Janeiro, Marta Rocha, recebe escolta policial depois de ter o carro baleado. Helicóptero da Polícia Militar cai na Baía de Guanabara. Um soldado morre no acidente. Pesquisa aponta que 84% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal. Prefeito de cidade da Polônia morre depois de ser esfaqueado em evento público. Na Espanha, equipes de resgate correm contra o tempo para salvar criança que caiu em um poço de 100 metros de profundidade. No esporte, Arrascaeta, o reforço mais caro do futebol brasileiro, é apresentado no Flamengo. E Ricardo Goulart deve ser anunciado no Palmeiras. Estas e outras notícias você vê em instantes no Rede TV News. O secretário especial de Regulação Fundiária do Ministério da Agricultura, Luiz Naban Garcia, afirmou que o governo irá endurecer as leis para quem invadir propriedades privadas. Na última quinta-feira, uma fazenda no sudeste do Paraná foi invadida por cerca de 500 homens, segundo o secretário. A propriedade fica a 50 quilômetros de Marabá, no Pará. A invasão foi coordenada pela União Nacional Camponesa. A insegurança é muito grande, então nós estamos apelando que não somente as autoridades do governo do estado, mas também como as autoridades do judiciário restabeleçam imediatamente que o Estado Democrático de Direito seja preservado. O secretário especial de Assuntos Fundiários defendeu mudanças nas leis e punição mais severa a quem invadir propriedade privada. O que nós temos que ter é uma transformação da questão das leis penais para que esses tipos de crimes de invasão, seguidos de cárcere privado, de destruição, de ameaças, tenham uma qualificação mais severa. Naban Garcia, no entanto, disse que a reforma agrária não será paralisada no governo Jair Bolsonaro. Segundo ele, assim como em casos de demarcações de terras indígenas e quilombolas, todos os processos serão feitos dentro da lei. Com uma qualificação técnica, uma qualificação de administração que tenha fundamento e tenha resultado. Não isso que a gente viu até hoje aí. A esquerda brasileira teme a ideia do governo de caracterizar determinadas ações violentas como terrorismo. Chega de o país continuar convivendo com invasões, destruição, cárcere privado, destruição de experimentos científicos e outras barbaridades cometidas por invasores que exigem impor as suas próprias leis. É preciso ter a coragem de desalojar invasores e puni-los de acordo com leis duras destinadas a proteger a sociedade brasileira, a propriedade privada e a produção agrícola. O presidente Bolsonaro deve assinar amanhã o decreto que facilita a posse de armas durante uma cerimônia no Palácio do Planalto. O texto passa pelos últimos ajustes. O direito do cidadão de ter uma arma em casa foi uma das principais bandeiras de campanha de Bolsonaro. Essa também será a primeira medida de grande repercussão assinada pelo presidente. As perspectivas
As perspectivas favoráveis da economia brasileira e as notícias positivas sobre a reforma da Previdência impulsionaram mais uma vez o índice Bovespa, o Ibovespa, que atingiu o recorde histórico nessa segunda ao ultrapassar os 94 mil pontos. Somente este ano, o índice já acumula alta de quase 7%. Já o dólar comercial acumulou nova queda e fechou o dia cotado a R$ 3,69. Os economistas acreditam que a taxa básica de juros da economia, a Selic, atualmente em 6,5%, encerrará o ano de 2019 em 7%. Então, continua a euforia com a perspectiva de melhora da economia no governo Bolsonaro. Após a saída do presidente da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportação, o governo do presidente Bolsonaro se vê diante de mais uma confusão envolvendo um caso de exoneração. Desta vez, a dor de cabeça é causada pela demissão de uma secretária da FUNAI. A repórter Caroline Aguiar, ao vivo de Brasília, traz as informações. Boa noite, Carol. Desta vez, qual é o problema, Carol? Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Bom, o problema desta vez é que os ministros pediram a demissão dessa funcionária e até agora essa exoneração não foi concretizada. Ela continua trabalhando. Mas vamos voltar lá no comecinho dessa história. Quem pediu a exoneração foi a ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, a ministra Damares Alves. Ela pediu que fosse exonerada a diretora de Proteção Territorial da FUNAI, a Zelene Inácio. E ela pediu essa demissão porque a Zelene é investigada pelo Ministério Público. E ela julgou que essa investigação não era compatível com o cargo, que é em permanecer no cargo que ela ocupava. Só que o que acontece? A FUNAI até recentemente estava sob a responsabilidade do Ministério da Justiça. Então a Damares não podia fazer essa demissão diretamente. O que ela fez? Pediu ao ministro Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça, até então responsável pela FUNAI, que fizesse essa demissão. O ministro Sérgio Moro acatou o pedido da Damares e encaminhou o pedido de exoneração para a Casa Civil, que é responsável pelas nomeações, exonerações e publicação no Diário Oficial. Só que até agora essa exoneração não foi concretizada, não foi concluída pela Casa Civil, não foi divulgada no Diário Oficial e ninguém sabe nos dizer por quê. Procuramos a Casa Civil, eles confirmaram que o pedido está lá sim, mas não souberam dizer por que essa exoneração ainda não aconteceu. Então a funcionária continua trabalhando, mesmo após o pedido de demissão feito pela ministra. É a segunda vez que isso acontece. Na semana passada a gente viu um caso muito parecido na Apex e a gente vê aí esse bate-cabeça no governo Bolsonaro para poder fazer nomeações de segundo e terceiro escalão. Inclusive, hoje, o presidente da FUNAI pediu demissão. O nome dele é Wallace Bastos. Ele não justificou o porquê do pedido de exoneração, mas vale lembrar que ele era um funcionário nomeado pelo governo de Michel Temer, então é natural que esses cargos sejam aos poucos desocupados para serem ocupados por pessoas indicadas pelo governo de Bolsonaro. E para evitar esse bate-cabeça, inclusive essas informações desencontradas, hoje o presidente nomeou um porta-voz, que vai ser o responsável por fazer essa ligação entre o Palácio do Planalto e os jornalistas. É o general Otávio Santana do Rego Barros. Ele foi nomeado hoje como porta-voz, é um general muito experiente, até então chefiava o setor de comunicação do Exército e também faz parte da missão de paz no Haiti. Caroline Aguiar, ao vivo de Brasília para o Rede TV News. Olha, o porta-voz, por mais eficiente, por mais preparado que ele seja, terá dificuldades enormes em unificar a linguagem do governo, de evitar bate-cabeças, se o presidente continuar tuitando, se as pessoas continuarem dando palpites em todos os fatos. Enfim, é o início de governo, mas nota-se uma descoordenação que não vai ser um porta-voz que vai resolver. O que pode acontecer é que a presença do porta-voz, se não houver disciplina, se não houver um objetivo claro de canalizar a opinião do governo atrás dele, o porta-voz pode complicar mais ainda esses bate-cabeças do governo. Cesare Battisti está de volta à Itália após 37 anos de fuga. Ele foi encontrado na Bolívia no fim de semana, estava foragido, depois de deixar o Brasil para não ser extraditado. Veja na reportagem de Mauro Beni.
37 anos depois, Cesare Battisti voltou à Itália sob forte esquema de segurança. Deixou o avião em Roma cercado por policiais e sob os olhares atentos de atiradores de elite. Battisti foi levado direto para a prisão. Ele ficará em uma área reservada a terroristas, em regime de isolamento por 6 meses, em um presídio de segurança máxima na Sardenha. Autoridades acompanharam o retorno do italiano. O ministro do Interior, Matteo Salvini, chamou esta segunda-feira de memorável e agradeceu à Bolívia e ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, pela cooperação. O presidente brasiliano Bolsonaro, as autoridades bolivianas e todos coloro. Cesare Battisti foi preso no sábado, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Este vídeo mostra o italiano andando pelas ruas da cidade pouco antes de ser detido. Battisti chegou a solicitar refúgio ao governo boliviano, mas teve o pedido negado. Cesare Battisti era procurado pela Polícia Federal Brasileira desde 14 de dezembro, após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinar a prisão do italiano e o então presidente Michel Temer também assinar a extradição de Battisti. O italiano, que integrou o grupo Proletários Armados pelo Comunismo, foi condenado à prisão perpétua por 4 homicídios cometidos na década de 70. Ele se diz inocente, mas decidiu fugir do país. Passou pela França e pelo México antes de chegar ao Brasil, onde conseguiu refúgio em 2009. Vítimas de crimes que, segundo a justiça, tiveram o envolvimento de Battisti, dizem estar aliviadas com a prisão. Alberto é uma delas. Ele perdeu o pai, o joalheiro Luigi Torregiani, e ficou tetraplégico em um ataque de militantes do grupo de esquerda. A prisão de Battisti coloca um fim nesta história. O sentimento de injustiça tomou todas as famílias durante quase 40 anos. Nós estávamos esperando por isso há muito tempo. A volta de Battisti também foi assunto nas ruas de Roma. Eu acho que Battisti deve pagar por tudo que fez. Ele cometeu muitos crimes, desde roubos a assassinatos. Escapou da prisão e se refugiou em outros países. Agora que voltou, é justo que pague. É muito bom. Depois de tantos anos, enfim, Cesare Battisti está preso. E a Itália está em festa. De Roma, Mauro Beni para o Rede TV News. Tudo indica o fim das atividades desse terrorista assassino condenado à prisão perpétua e que foi acolhido no Brasil por obra do então presidente Lula. Battisti acabou virando uma espécie de ícone da esquerda brasileira, um troféu especialmente do PT. Aliás, o partido de Lula teve 2 knockdowns nos últimos dias. A prisão de Battisti e a ida da senhora Gleisi Hoffmann à posse do ditador Maduro num ato de apoio, fato que dividiu mais ainda o já dividido PT. Depois de ter concordado em trazer Battisti para o Brasil e daqui despachá-lo para a Itália, fato que chegou a ser anunciado por Brasília, o governo italiano preferiu levá-lo da Bolívia diretamente para Roma. Houve o temor de que no Brasil uma chicana retardasse a viagem. Cesare Battisti passou 15 anos aqui no Brasil. A extradição do italiano comemorada pelo governo Bolsonaro. Ainda na manhã de domingo, pouco depois da divulgação da prisão de Battisti na Bolívia, o presidente Jair Bolsonaro convocou os ministros da Justiça, do Itamaraty e do Gabinete de Segurança Institucional para avaliar como o Brasil poderia colaborar com a extradição. O que o presidente comentou sobre a prisão do Battisti? Feliz, né? E o senhor, o que o senhor avalia sobre essa detenção na Bolívia e a extradição dele agora? Acho ótimo. Está devendo. Um avião da Polícia Federal Brasileira chegou a ser enviado para a Bolívia, mas o governo italiano resolveu levar Battisti direto para a Itália, sem escalas no Brasil. Hoje, o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, ligou para Bolsonaro para agradecer o empenho do governo brasileiro. Segundo o Palácio do Planalto, a conclusão do caso Battisti é um grande sinal que o Brasil dá de que não aceitará mais criminoso travestido de perseguido político, assim como simboliza o fim da impunidade nacional e internacional.
Desde 2007, o governo italiano tentava a extradição de Cesare Battisti sem sucesso. Ele foi preso na Itália em 1979, fugiu 2 anos depois e, em 1993, foi condenado à revelia por 4 assassinatos. Durante a fuga, passou pelo México e, em 1990, chegou à França, onde teve refúgio por 14 anos. Em 2004, prestes a ser extraditado, o italiano fugiu novamente, desta vez para o Brasil. 3 anos depois, ele foi preso no Rio de Janeiro. Em 2009, o caso Battisti chegou ao Supremo Tribunal Federal e a corte autorizou a extradição, mas deixou a decisão final para o presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva só tomou uma decisão no dia 31 de dezembro de 2010, último dia de seu mandato, e negou a extradição. Battisti foi solto em 2011 e conseguiu uma autorização para residir no Brasil. Ele então se instalou no litoral de São Paulo, onde se casou e teve um filho. Em 2017, a Itália pediu que o presidente Michel Temer revisasse a decisão de Lula. Temendo que a extradição pudesse ser autorizada, Battisti pediu um habeas corpus preventivo, que na época foi concedido pelo ministro Luiz Fux. Mas no fim de 2018, Fux derrubou a própria liminar e abriu espaço para a extradição. Um dos motivos que pesou para a decisão do ministro foi a suspeita de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Em outubro do ano passado, Battisti foi flagrado tentando cruzar a fronteira com a Bolívia com $6 mil e mais de 1.000 euros não declarados. No mesmo dia em que a liminar foi derrubada no Supremo, Temer assinou o decreto de extradição de Battisti. Sem ser encontrado pela polícia, ele era considerado foragido desde o dia 14 de dezembro de 2018. A Polícia Federal Brasileira chegou a fazer 20 imagens, simulando possíveis disfarces que o italiano poderia usar para sair do país. Em uma delas, ele aparece usando óculos escuros e cavanhaque, visual muito parecido com o usado por Battisti no momento da prisão na Bolívia. Antes da detenção, a polícia brasileira já tinha feito 30 operações de busca ao italiano. Até agora não se sabe quando e como Battisti saiu do Brasil. A polícia do Rio de Janeiro já tem pistas do criminoso que atirou contra o carro da deputada estadual do PDT, Marta Rocha. Quem tem as informações é a repórter Melina Saad. Oi, Melina, boa noite. A polícia já tem um suspeito, então, por esse crime? Oi, Amanda, boa noite. A polícia já tem um suspeito, sim. Ele é ligado ao tráfico de drogas na zona norte da cidade, mas o nome dele ainda não foi divulgado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios, que está analisando as imagens das câmeras de segurança para ter certeza que o suspeito é o autor do crime. 2 perícias já foram feitas também no local. E, Amanda, o veículo foi alvejado ontem e havia sido blindado há 15 dias. Nós vamos ver agora na reportagem da Gabriela Zotes. As marcas dos tiros estão no carro da deputada estadual Marta Rocha. Cerca de 8 disparos atingiram a lataria do veículo, que já passou por uma perícia. O ataque aconteceu na manhã de domingo. Marta Rocha e a mãe dela, de 88 anos, estavam indo a uma missa na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, quando o carro foi interceptado por outro veículo. De acordo com as testemunhas, o homem com capuz e armado com um fuzil abriu fogo. Ainda houve perseguição por cerca de 1 quilômetro até a Avenida Brasil, quando o motorista que dirigia o carro da parlamentar conseguiu escapar. Somente o motorista, um policial militar reformado, ficou ferido, atingido por estilhaços no tornozelo. Após ser levado para este hospital, foi atendido e liberado. Marta Rocha confirmou que recebeu ameaças no fim de 2018. Eu recebi um disque denúncia e nesse disque denúncia apontava que um segmento da milícia iria atacar algumas autoridades e o meu nome estava em destaque. A Divisão de Homicídios investiga o caso e trabalha com a hipótese de tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte, mas não descarta a possibilidade de um atentado. O governador do Rio, Wilson Witzel, falou sobre o assunto durante a cerimônia de posse do Procurador-Geral de Justiça do Estado, Eduardo Gussen. Não é porque Vossa Excelência é deputada estadual. Nossos cidadãos e cidadãs estão sendo violentados por essa criminalidade organizada que não tem piedade. Marta Rocha, de 59 anos, foi a primeira mulher a chefiar a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Participou do processo de criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher.
Atualmente exerce o segundo mandato como deputada estadual na Assembleia Legislativa do Rio pelo PDT. O ataque acontece 10 meses após as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. As investigações ainda não têm conclusão. E a Anistia Internacional pediu hoje que as autoridades do Rio assumam um compromisso com a solução do caso. Se não tem pessoas mobilizadas por direitos humanos, de fato os direitos humanos não se realizam. Nesse tempo em que ela foi chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Marta deve ter acumulado um bom número de inimigos. O fato é o seguinte: a impunidade estimula o crime e um bom número de anos de cadeia sem nenhuma progressão e outros penduricalhos certamente tem efeito suasório sobre criminosos e criminosos em potencial. Chega ao 13º dia a onda de ataques criminosos no Ceará. Já foram pelo menos 200 ações em mais de 40 municípios. Nós vamos ao vivo para Fortaleza para conversar com o repórter Emerson Tchelian. Boa noite, Tchelian. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Já são 13 dias seguidos de ataques e a impressão que a gente tem é que agora eles já não são tão intensos como foram nos primeiros dias. Hoje, por exemplo, nenhum ônibus foi incendiado, a frota está 100% nas ruas e a população tenta voltar à rotina. Além da Força Nacional de Segurança, a partir de amanhã o Ceará deve receber o reforço de 350 policiais rodoviários federais que vão patrulhar pontos estratégicos das rodovias e também prédios públicos. O governo reagiu e os deputados foram convocados neste fim de semana em pleno recesso para aprovar uma série de medidas contra essas ações criminosas. Veja na reportagem. Nesta madrugada, o alvo foi a Câmara Municipal de Tururu, a cerca de 100 quilômetros de Fortaleza. O prédio foi atingido por vários disparos. No domingo, um ônibus escolar foi atacado em Saboeiro, a 400 quilômetros da capital. O veículo estava vazio. Na noite de ontem, criminosos tentaram explodir mais uma ponte na periferia de Fortaleza. A área chegou a ser isolada, mas já foi liberada. Até a base da Guarda Municipal foi alvo dos criminosos. No sábado, a polícia apreendeu 5 toneladas de explosivos na periferia da capital. 6 pessoas foram detidas. Ao todo, já são mais de 350 suspeitos presos. Eu fico muito apreensiva. Paro em toda esquina, olho, observo. O meu carro, às vezes, eu deixava fora, eu não deixo mais também. Áudios divulgados pela polícia revelam ordens de ataques que teriam sido dadas de dentro dos presídios. A gente tem que atingir a viatura, tocar fogo nas viaturas, nos quartel. Aonde estiver policial que estiver morando, a gente vai lá e detona. Neste fim de semana, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou por unanimidade uma série de medidas para tentar combater os ataques. O texto foi enviado pelo governo do estado e os deputados interromperam o recesso para aprovar a lei que já está em vigor. Entre as medidas está a lei da recompensa, que prevê pagamento em dinheiro para informações que resultem na prisão de pessoas envolvidas com os ataques. A convocação de 1.200 policiais militares e bombeiros da reserva para reforçar a tropa. Aumento da quantidade de horas extras dos policiais de 48 para 84 horas. E ainda a retirada das tomadas nas celas dos presídios para evitar o uso de carregadores de celular. Espero que passe logo, mas eu acho que o Estado está indo no caminho certo. Eu acho que vai ser só uma questão de tempo. Ainda não foi retirado da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, o helicóptero da Polícia Militar que caiu na água nesta manhã com 4 PMs a bordo. Um sargento morreu. O helicóptero Fênix 8 do grupamento aéreo da PM caiu por volta das 9 horas da manhã e desapareceu nas águas da Baía de Guanabara, perto da Ilha do Fundão. O helicóptero caiu aqui, mano, frente ao fundão aqui dentro d'água. 4 policiais estavam a bordo. Eles foram resgatados com o apoio de motos aquáticas, uma lancha e um helicóptero.
O sargento Felipe Marques de Queiroz, de 37 anos, ficou submerso por cerca de 15 minutos, preso a ferragens. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Outros 2 policiais ficaram feridos nas pernas e o quarto não se feriu gravemente. De acordo com a Polícia Militar, o helicóptero sobrevoava a região para reforçar o patrulhamento na linha vermelha, uma das principais vias expressas da cidade. O piloto, usando das técnicas do seu treinamento, ele obedeceu todos os protocolos e fez esse pouso na água e rapidamente o socorro chegou. Não há relatos de tiroteio no lugar, que pese ser uma área conflagrada, mas a missão deles ali era gerar imagens para apoiar o policiamento de solo. A PM informou ainda que o helicóptero estava com a manutenção em dia e que as causas do acidente serão apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. O Centro de Criminalística da Polícia Militar também vai acompanhar o caso. O primeiro laudo sobre as mortes dos 3 bolivianos de uma mesma família apontou que o pai e a mãe foram asfixiados e a criança espancada. O principal suspeito está foragido. Hoje os corpos foram velados em Arujá, na Grande São Paulo. Amigos e familiares que moram no Brasil e outros que vieram da Bolívia prestaram as homenagens à família que foi brutalmente assassinada. Os corpos de Jesus Reinaldo Condori Sanizo, de 39 anos, Irma Morante Sanizo, de 38 anos, e do pequeno Jean, de 8, serão enterrados em La Paz. Minha mãe está chorando, minha irmã, minha família, a família de minha cunhada também está chorando. Lá está muito ruim, cara. A família destruiu tudo. Familiares dos 2 homens que estão presos, acusados de ajudar Gustavo Vargas nos assassinatos, foram ouvidos. Eles querem provar que não tem nada a ver com o crime. A polícia desconfia que os 2 homens que estão presos ajudaram a retirar os corpos do local do crime. Eles negam. Dizem que Gustavo, que é o principal suspeito pelas mortes dos bolivianos, pediu apenas para eles ajudarem a fazer uma mudança. Para piorar, durante os depoimentos aqui na delegacia, eles entraram em contradição. Roberto e Miguel estão presos desde a semana passada. O celular de Irma foi encontrado na casa de um deles. Para a polícia, isso prova a relação com o crime. A causa das mortes foi divulgada hoje. O laudo demonstrou o seguinte: o casal, eles foram mortos por asfixia e o garoto por um instrumento contundente. Então, muito provavelmente por uma pancada, né? Agora a gente não sabe se foi por um martelo, uma barra de ferro, um caibro, enfim, a gente não sabe. Gustavo continua foragido. Para a polícia, o crime foi cometido por dinheiro. Uma cabeça com uma sigla escrita na testa foi encontrada perto de um shopping de Goiânia nesse domingo. Um pedestre encontrou a cabeça na calçada da Avenida Perimetral Norte, em frente ao shopping Passeio das Águas, na manhã de ontem, e acionou a polícia militar. O órgão foi recolhido pelo Instituto Médico Legal, que tenta identificar a vítima, que seria um homem com cerca de 30 anos. Na testa, ele tinha gravada a sigla TD2. Foram feitas buscas na região, mas o resto do corpo não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso. Um motorista foi preso hoje em flagrante com 224 mil dólares. Isso na rodovia Regis Bittencourt, no sul de São Paulo. Após a abordagem da Polícia Rodoviária Federal, ele ficou nervoso e o carro foi revistado. Os policiais encontraram as notas do compartimento de airbag do passageiro e uma investigação foi aberta para apurar a origem e o destino do dinheiro. Um homem invadiu uma sala da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e manteve uma funcionária refém com uma faca. O homem, identificado como Leandro Evangelista Ferreira de Souza, de 31 anos, se entregou na noite de ontem, depois de mais de 2 horas de negociação. A funcionária da ANAC, que era mantida refém, foi liberada sem ferimentos, mas ficou em estado de choque e precisou ser amparada numa cadeira de rodas.
De acordo com o Grupo de Ações Táticas Especiais, o sequestrador tem problemas psiquiátricos e, durante toda a negociação, falava frases desconexas. Funcionários do aeroporto disseram à polícia que o homem não era passageiro e estava andando sem rumo pelo terminal havia alguns dias. Leandro acabou preso em flagrante por tentativa de homicídio e cárcere privado. 84% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal. É o que revela uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha e divulgada nesta manhã. Segundo o relatório anual de segurança pública, atualmente o Brasil tem 25 mil adolescentes cumprindo medidas de internação provisória ou definitiva. A morte de Victor Hugo Deppmann, de 19 anos, destruiu a família do jovem em 2013. O estudante de rádio e TV foi morto com um tiro na cabeça em frente ao prédio onde morava, na zona leste de São Paulo, em uma tentativa de assalto. O assaltante tinha 17 anos e 11 meses. Por ser menor de idade, ele cumpriu medida socioeducativa por 1 ano e 10 meses, o que, para a mãe de Vitor, tornou o crime impune. Eles matam porque eles sabem que não acontece nada. Quem matou o Vitor ficou 1 ano e 10 meses cumprindo medida socioeducativa. Isso é uma pena para quem executa uma pessoa? Em 2015, outro caso chocou o Rio de Janeiro. Jaime Gold andava de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da cidade, quando foi abordado por 2 adolescentes de 16 anos que o esfaquearam e mataram o médico. Os jovens foram apreendidos, mas voltaram para as ruas em 3 anos. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que jovens entre 12 e 17 anos que cometeram algum tipo de crime fiquem internados de 6 meses a 3 anos no máximo. O Congresso Nacional discute a redução da maioridade penal desde 2015. A proposta de emenda à Constituição prevê que adolescentes de 16 a 18 anos deixem de ser inimputáveis se cometerem homicídio doloso quando há intenção de matar, lesão corporal seguida de morte ou crimes hediondos. O que, segundo uma pesquisa Datafolha divulgada hoje, reflete a opinião da maioria dos brasileiros. De acordo com o levantamento, 84% dos entrevistados são a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. 14% são contra a alteração na lei e 2% não opinaram. Entre os que se dizem favoráveis, 67% defendem que a mudança na idade seja aplicada para todos os crimes e 33% acham que deve valer apenas para crimes específicos. Para este especialista em direito penal, a modificação não é a única solução e pode até agravar a violência no Brasil. Na medida que está na PEC, ela não propõe a separação deste jovem com os grandes tubarões do crime. Isso daí não vai fazer aquela separação. E algumas pessoas dizem, alguns especialistas dizem que as presídios vão virar as mais modernas universidades do crime. A idade penal precisa ser reduzida. Estão tramitando em conjunto no Senado 4 propostas de emenda à Constituição baixando a idade penal. Certamente isso será feito com algumas cautelas, por exemplo, com a separação dos locais de cumprimento de penas entre jovens e delinquentes mais velhos. Uma ideia que também circula, e aí não precisa mexer na Constituição, é o aumento da idade e do tempo que jovens podem ficar detidos, isso modificando-se o Estatuto da Criança e do Adolescente. E chegou a hora de saber a previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Oi, Gabi, boa noite. Pelo visto, o calorão continua. Continua, Amanda. Boa noite aí para todo mundo. Olha, a combinação aí do calor e da alta umidade tem provocado as tempestades de verão no final de tarde. Hoje em São Paulo não foi diferente. Olha só, toda a cidade entrou em estado de atenção.
Logo depois aí do dia ensolarado, quente, ruas e avenidas ficaram alagadas e motoristas ilhados. Agora, no sul de Minas, teve chuva de granizo, essa plantação de café ficou completamente destruída. Agora, em Andradas, ainda no sul do estado, olha só o tamanho da pedra de gelo que se formou numa plantação de rosas. O que acontece é que várias pedras, né, de granizo, de gelo, se ficaram juntas ali na estrutura que cobre a plantação, olha, nesse forro, e aí acabou formando essa pedra gigante de gelo, assustou aí os agricultores. Impressionante, né? Bom, amanhã ainda tem previsão de pancadas de chuva em grande parte aqui do Brasil. Só não vai chover, o tempo fica firme, seco, ensolarado o dia todo entre o Espírito Santo, áreas do norte, aqui do leste de Minas, até o Pernambuco. No restante do Brasil, aquela chuva típica da estação do verão, né, que chega no finalzinho do dia depois de muito sol e calor. Agora, destaque, a chuva deve ser mais intensa, volumosa e vem acompanhada de ventania, raios, trovoadas e até granizo em áreas do sul do Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo e novamente no sul de Minas. E o calorão continua amanhã, a máxima chega aos 36 graus em Cuiabá, 33 em Florianópolis, 32 em Vitória, com sol o dia todo, 32 também em BH e na capital paulista, mas por lá tem previsão de pancadas de chuva. Agora, no Rio de Janeiro, minha gente, amanhã os termômetros devem chegar fácil aí à casa dos 40 graus, a máxima prevista é de 38, nem sinal de chuva, o sol brilha o dia todo. Em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, tem previsão de pancadas de chuva no finalzinho do dia, mas nem assim vai aliviar o calorão de 35 graus que vai fazer por lá amanhã. E tem mudança de tempo aí no sul do Brasil, lá para quarta-feira, mas isso eu vou contando aqui para vocês no Rede TV News. Gente, até amanhã. Tchau, tchau. Tá certo, Gabi, te esperamos. Boa noite. Uma tartaruga marinha foi morta após ter o casco destruído por uma moto aquática em Santos, no litoral paulista. O banhista Valdir Gomes, de 65 anos, encontrou a tartaruga boiando enquanto praticava stand-up paddle na semana passada. Estas fotos, postadas por ele, viralizaram nas redes sociais. O homem disse que pediu ajuda, mas como não foi atendido, devolveu o animal ferido para o mar. O número de reclamações feitas por passageiros das companhias aéreas está cada vez maior. E para fazer valer os seus direitos, muita gente tem entrado na justiça. Henrique passou um ano planejando as férias com a família e um grupo de amigos. Comprou as passagens com antecedência, reservou hotel, carro e seguro-saúde. Os problemas começaram poucos dias antes da viagem para a Disney. Ao consultar o site da companhia aérea, foi surpreendido com alterações no voo que era para ser direto. Ou você iria por Campinas ou você alterava a data. E com isso eu tinha que conciliar de todos os outros casais, os amigos que estavam comigo. Houve problemas também na volta para o Brasil. Atraso de um dia. A companhia aérea ofereceu reembolso de R$ 500 por passageiro, mas ele não aceitou e entrou na justiça. Por mais que não seja um prejuízo financeiro, é um outro tipo de prejuízo que é imensurável, porque é complicado você comprar um serviço com antecedência e eles te entregarem um outro tipo de serviço. Casos desse tipo são cada vez mais frequentes. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, em 2018 foram registradas mais de 19 mil reclamações de passageiros, aumento de 70% na comparação com o ano anterior. A maior parte das reclamações está relacionada a preços, regras do contrato, alterações nos voos e ofertas de compra. As companhias aéreas são muito lerdas, muito atrasadas para poder recuperar a bagagem que a gente perde. A gente que viaja toda hora, essa coisa de pagar, essa coisa da bagagem mesmo, que eu acho que é uma coisa que vem pesando no bolso do brasileiro. Para esta especialista em direito dos passageiros, os problemas são recorrentes e mostram descaso das companhias aéreas. O consumidor ele terá um direito de ressarcimento, não só aquele prejuízo material, a perda de hospedagem, o desembolso de uma alimentação inesperada, ou o traslado, o que for, mas sobretudo danos morais. Os imprevistos também têm provocado muita dor de cabeça nos passageiros. No final do ano passado, o aeroporto de Guarulhos registrou 4 dias de cancelamentos e atrasos por causa do mau tempo. Já o aeroporto de Confins, em Minas, ficou fechado por várias horas devido ao pouso forçado de uma aeronave. Na semana passada, um temporal provocou muitos transtornos e frustrou a viagem de centenas de passageiros no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Em todos os casos, a orientação é sempre a mesma. É formalizar, é guardar todos os seus documentos, tentar com a empresa aérea resolver o problema. Se não der, busque os órgãos administrativos e, se não tiver êxito, infelizmente tem que recorrer ao nosso Poder Judiciário. O
O prefeito de uma cidade da Polônia morreu hoje após ser esfaqueado em um evento beneficente. Quem mostra é a correspondente Érica Abreu. Esse vídeo gravado da plateia mostra o momento do ataque. Um homem aparece correndo e avança contra o prefeito. Depois vai até o meio do palco e comemora levantando os braços. Nessa outra gravação, é possível ver o homem andando tranquilamente com uma faca na mão. Antes de ser detido, ele pega o microfone e diz que havia sido preso injustamente. Por isso, o prefeito deveria morrer. O prefeito foi socorrido e passou por uma cirurgia de 5 horas. O caso comoveu a cidade de Gdansk. Centenas de moradores lotaram esse hemocentro para doar sangue a Paweł Adamowicz. Mesmo com a ação generosa da comunidade, Paweł não resistiu aos ferimentos. Generosidade que foi, inclusive, a pauta do último discurso do prefeito. Momentos antes do ataque, ele agradeceu à população pelo trabalho voluntário na campanha de uma das mais importantes instituições beneficentes do país. Gdansk é uma cidade generosa que compartilha o bem. Esta é a cidade da solidariedade. Por tudo isso, agradeço. Segundo a polícia, o autor do ataque é um ex-presidiário de 27 anos. Ele conseguiu chegar ao palco porque estava com uma credencial de imprensa. O agressor enfrenta acusações que podem levar à prisão perpétua. A polícia agora quer saber se mais pessoas estavam envolvidas no crime. Érica Abreu, de Londres, para o Rede TV News. Na Espanha, equipes de resgate correm contra o tempo para salvar uma criança de 2 anos que caiu num poço de mais de 100 metros de profundidade. O desespero dos pais da criança de 2 anos já dura mais de 24 horas. O pequeno Yulen caiu neste poço com mais de 100 metros de profundidade no domingo à tarde, quando brincava com outras crianças. O trabalho para localizar e chegar até o menino mobiliza mais de 100 bombeiros de todo o país. Yulen mora com a família em Totalán, um pequeno povoado próximo à cidade turística de Málaga, no sul da Espanha. À medida que o tempo passa, as chances de encontrar o pequeno Yulen com vida são menores, segundo as autoridades espanholas. A temperatura no interior do túnel, a umidade e o estado de saúde da criança por causa da queda aumentam ainda mais o drama de quem acompanha as buscas. As equipes não sabem nem ao certo o que tem no fundo do poço, que nesta época costuma estar com água. Além disso, o caminho é estreito demais para um adulto descer até a base do buraco. E para piorar a situação, um deslizamento de terra durante a madrugada comprometeu os trabalhos de resgate. As equipes estão considerando várias opções para salvar a criança. São 3 as opções. Estamos tirando a terra com a ajuda das máquinas na tentativa de abrir mais o diâmetro do poço. Também vamos cavar um segundo poço ao lado, mas é preciso tomar cuidado para aquele onde está o menino não desmoronar. E por último, estamos escavando um túnel vindo da montanha. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News. E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/redetv. O parlamento britânico pode votar contra o acordo da primeira-ministra Theresa May para a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. A votação acontece amanhã e a possível rejeição pode acentuar uma grave crise política na Grã-Bretanha. O texto do acordo enfrenta resistência até dentro do gabinete da primeira-ministra. No esforço para convencer os parlamentares, Theresa May passou o dia dando declarações fortes. Diz que uma rejeição pode tirar o Brexit dos trilhos e levar a uma separação desorganizada, ou então até mesmo reverter o processo de separação. Na China, a justiça condenou à morte um canadense acusado de contrabandear drogas. Robert Lloyd Schellenberg foi preso em 2014. Os parentes de Lloyd acusam a China de usar o caso para pressionar o governo canadense a liberar a executiva chinesa Meng Wanzhou da multinacional de tecnologia Huawei.
Meng está no Canadá sob liberdade condicional. O presidente americano Donald Trump ameaçou arrasar a economia turca caso o país ataque curdos na Síria. O discurso duro veio dias depois dos Estados Unidos anunciarem a retirada das tropas do território sírio. Olha, há quem aposte que toda essa enorme confusão do Brexit termine num novo plebiscito. Vamos ver. Ao menos 5 pessoas morreram e 50 ficaram feridas por causa de tempestades de neve que atingem vários estados dos Estados Unidos pelo 3º dia seguido. 35 milhões de americanos foram afetados pela nevasca. Em alguns pontos, a neve chega a 50 centímetros. Foram resgatados vários acidentados com veículos. A segunda-feira foi especial em um zoológico da Malásia. Uma bebê panda comemorou o primeiro aniversário com direito a um bolo gelado preparado com frutas e vegetais. Veja só, é bebê, mas já é grande. A comemoração atraiu muitos visitantes, mas a bebê, que ainda não recebeu o nome, preferiu evitar a festa. Ela estava cansada e só comeu algumas cenouras antes de voltar a dormir. E vamos falar de esporte e saber como está o mercado da bola. Teve apresentação de peso no Flamengo. Arrascaeta, o reforço mais caro da história do futebol brasileiro, foi apresentado oficialmente no Flamengo. Agora é fazer valer os quase 64 milhões de reais que o time carioca investiu para tirar o uruguaio do Cruzeiro. Sempre vou tentar dar o meu melhor a cada jogo. Sei que estou num clube muito grande. Vamos a brigar por grandes coisas esse ano, então vai ter que ter muito foco e obviamente que dar o melhor a cada show. Com os cofres cheios de dinheiro por causa da venda de Arrascaeta, Rodriguinho, ex-Corinthians, está próximo de chegar ao Cruzeiro. Para isso, o clube precisa pagar ao Pirâmides do Egito cerca de 23 milhões de reais. A relação entre Fluminense e Paulo Henrique Ganso esquentou um pouquinho. Numa conversa com o Sevilha, clube que detém o passe do jogador, foi acertado um empréstimo de 1 ano. O que ainda está em jogo é o salário dele, bem acima do teto salarial do Flu, que é de 150 mil reais. E por falar nisso, a esposa do Meia revelou nas redes sociais que com Jorge Sampaoli no Peixe, o retorno de Ganso ao Santos é impossível. E também acrescentou que o São Paulo não tem interesse nele. O Santos está de olho em Adriano. O veterano, que já atuou pelo Barcelona e atualmente joga pelo Besiktas da Turquia, tem 34 anos e seria reforço para a lateral esquerda. Ricardo Goulart, que se recupera de uma lesão na academia de futebol do Palmeiras, está perto de fechar com o clube. O retorno ao Brasil ficou bem mais fácil porque o Guangzhou Evergrande da China liberou o jogador. Se tudo der certo, o Goulart chega por uma temporada. O São Paulo anunciou mais um reforço de peso, desta vez para o time feminino que está montando. É a atacante Cristiane, que passou 2 temporadas na China e 2 atuando pelo PSG. Bela contratação, hein? O antigo estádio do Milwaukee Bucks, time de basquete que atua na NBA, foi implodido. Desde o ano passado, a equipe deixou de jogar no tradicional Bradley Center e se mudou para o Fiserv Forum, na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos. A nova arena multiuso está avaliada em quase 2 bilhões de reais. Susto na copinha. O zagueiro Henrique, do Água Santa, passou mal depois que um raio atingiu o gramado durante o jogo contra o Atlético Mineiro. O jogador sentiu tontura e correu para o banco de reservas. Quando lá chegou, desmaiou. Ele deixou o campo do estádio distrital do Inamar, em Diadema, de ambulância, mas passa bem. Neste momento, ele realiza exames por precaução. O time mineiro venceu a partida por 1-0 e avançou para as oitavas de final. Quem vai ao Museu do Louvre, em Paris, e vê a Mona Lisa, obra histórica de Leonardo da Vinci, pode ter a impressão de que ela segue o observador com os olhos. Bom, segundo os cientistas alemães, isso não passa de impressão. O correspondente Luciano Júnior explica pra gente melhor essa história. Estamos dentro do museu mais famoso do planeta. E este setor dos pintores italianos é visita obrigatória.
E claro que uma espiadinha nela não pode faltar. A obra-prima de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. A pintura de 1506 mostra uma mulher tímida e introspectiva, vestida com os trajes da época. Mas é no olhar que a pintura consegue chamar a atenção de todos que a visitam. Um olhar que segue o observador. Já fiz esse teste. Fiquei olhando para um lado, olhando para o outro, parece mesmo que ela está toda hora te olhando. Olhou. Certeza que ela olhou? Tenho certeza que ela me olhou. Eu fiquei encarando ela também. Você pensa que eu não olhei? Eu também olhei. Bom, ali está a Mona Lisa e eu vou fazer o teste. Eu vou de lado a lado aqui, de uma ponta a outra, para ver se realmente ela vai acabar me acompanhando. Estou aqui andando e olhando. Tá olhando. Continua olhando. Pois é, cheguei. Fiz de ponta a ponta. E não é que ela tá olhando mesmo? Mas há quem conteste a fama. Cientistas alemães realizaram uma pesquisa com 24 pessoas para entender o fenômeno. Os participantes ficaram a 66 centímetros de distância da tela. A experiência usou recursos de zoom e variou as imagens onde só apareciam os olhos, nariz e também o rosto completo. A conclusão é que o olhar estaria direcionado à altura da orelha da pessoa que contempla o quadro, o que provocaria a tão famosa sensação. Mas tem gente que dá uma outra versão para o olhar da Mona Lisa. Mágica? Só pode. Você acha que é mágica? Tem que ser. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Dá para usar a imaginação, né? E olha, se você perdeu algum momento do Rede TV News ou quiser assistir novamente, inscreva-se no canal da Rede TV no YouTube. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.